todos. Eu me chamo Renata, eu sou juíza, eu trabalho na vara de violência doméstica do Fórum Central aqui da capital. Eu estou atualmente integrando a Comesp, junto com a Tereza, a Daniela, a Rafaela, a doutora Rachid. Hoje eu vou fazer uma apresentação aqui da minha pessoa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, da altura mais ou menos do ombro. Eu estou vestindo um vestido preto com listras brancas. Eu estou aqui no escritório na minha casa, tem um fundo branco, uma parede branca, tem uma imagem da Frida Kahlo atrás e uma orquídea colorida para alegrar nossas vidas. E eu gostaria de dizer aqui que nós estamos aqui no curso de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, avaliação de risco. Hoje esse curso ele é promovido pela Comesp em parceria com a Escola Paulista de Magistratura. Hoje nós temos aqui a professora Ana Matoso Lopes, que é professora do Departamento de Direito da PUC do Rio. Ela é pesquisadora, palestrante e consultora em relações étnico-raciais, mestre e doutoranda em Teoria do Direito e Direito Constitucional pela PUC do Rio, bacharel em Direito pela UERJ, membro do Grupo Direito Português, Grupo de Pesquisa e Estudos Latino-Americanos e Afrodiaspóricos e do NIREMA PUC Rio, membro do Fórum Permanente de Direito e Relações Raciais da EMERGE, coordenadora do curso de extensão Compliance, Diversidade e Inclusão da PUC do Rio. Só mais um minutinho aqui. Da PUC do Rio. Ela é membro também do Fórum Permanente de Direito de Relações Raciais da EMERGE, coordenadora do curso de extensão Compliance, Diversidade e Inclusão e do projeto Incluir Direito também da PUC do Rio. Professora Ana, muito bom dia, muito prazer em ter a senhora aqui conosco. Desejo à senhora uma belíssima exposição e estamos aqui ouvindo a senhora com a palavra. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui presente com vocês. Meu nome é Ana Carolina Matoso, eu sou uma mulher negra com cabelo Black Power, estou vestindo uma camisa laranja e estou no meu quarto com fundo atrás branco, né, que é um armário. Bom, e aí, para começar, né, gente, primeiro dizer que é uma grande responsabilidade, que é uma grande alegria estar presente nesse evento que é compartilhado, né, nesse curso que é compartilhado com tantas pessoas que eu admiro tanto, tantas mulheres incríveis, e de ser um curso, né, que eu fiquei sabendo agora, nesse momento, da procura tão grande, né, do tanto de pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. Então é uma grande responsabilidade, mas buscarei, né, levar essa responsabilidade da melhor forma possível, né? Como foi dito, eu sou da área do direito, sou professora do Departamento de Direito da PUC, tenho um trabalho lá muito multifacetado, né? Trabalho com... Tenho um trabalho na área de diversidade e inclusão, que coordeno um curso de extensão com esse tema, e também sou professora convidada da Escola de Negócios da PUC, tratando desse tema no MBA em Gestão de Recursos Humanos, e tenho atuação acadêmica em grupos de pesquisa relacionados a uma releitura do direito a partir das opressões raciais e de gênero e de sexualidade, que é o Grupo Direito em Português, coordenado pela professora Tula Pires, que é minha orientadora desde o mestrado, e estou na reta final do doutorado, no último momento mesmo, momento de escrita de tese, né, já estou terminando esse doutorado, e também faço parte do NIREMA na coordenação de projetos, né, desse projeto que eu tenho muito carinho, que na verdade é um projeto do CESA, do Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, em parceria no Rio de Janeiro com a PUC Rio, que é o projeto Incluir Direito. Enfim, estou inserida em diversas frentes de atuação, não só de estudo, de pesquisa,
que a minha pesquisa também está voltada para esses temas desde 2015, né, há bastante tempo, mas também uma perspectiva de prática, uma prática que se constrói numa visão crítica do direito, numa visão crítica dos mecanismos de proteção, que é basicamente o que a gente vai construir aqui enquanto entendimento, né? Agora, eu só quero ter acesso ao slide, que aqui não está aparecendo para mim, se puder. Para a gente poder começar a nossa exposição. Lembrando, né, que vocês podem fazer perguntas no chat durante a... Estou falando uma coisa, surgiu uma dúvida, pode colocar a pergunta que depois, né, elas vão ser passadas para mim e a gente vai fazer em blocos no final da aula esse momento de discussão. Vou fazer de tudo, né, para que a gente consiga administrar o tempo a ponto de conseguir fazer bastante perguntas, né, de trazer bastante questões, porque compreendo que vamos tocar em questões que são muito centrais na compreensão e que diferem muito de uma compreensão clássica, de um senso comum que a gente recebe, que a gente compreende enquanto sociedade. São questões que nós não estamos... A nossa formação, seja ela em direito, seja ela em diversas outras áreas, ela não nos traz, né, de uma forma democrática. Então, compreendo que muitas delas causam uma dificuldade de compreensão mesmo, porque nós estamos num caminho de construção de entendimento, de compreensão. Mas esse caminho aqui será feito, né, dessa forma conjunta, e talvez as perguntas elas possam trazer, né, pelo menos trazer alguns apontamentos, alguns questionamentos, né, e formular esse entendimento. Bom, o meu tema, né, aquilo que me foi incumbido de discutir com vocês, é pensar, né, trazer a partir da perspectiva do direito, pensar o que são direitos humanos das mulheres em uma sociedade patriarcal. Isso já parte, né, estamos partindo de uma pergunta: o que são direitos humanos das mulheres em uma sociedade patriarcal? E aí eu tomei a liberdade de trazer de fazer outras perguntas a essa pergunta, né, de desdobrar essa pergunta em outras perguntas. Por quê? Porque, dependendo do nível, né, de compreensão do que seja do direito, dos direitos humanos, dos diversos mecanismos de proteção das mulheres ou de outros grupos que são compreendidos na sociedade como grupos minorizados, quando a gente pensa nesses direitos, a gente costuma pensar em descrever esses mecanismos de proteção, em descrever esses direitos, né, em dizer quais são os direitos da mulher, então, direito à equiparação salarial, direito à proteção contra violência. A gente pensa em diversos mecanismos daquilo que a gente pode chamar de um direito antidiscriminatório que estabelecem declaram ou buscam defender uma igualdade das mulheres, uma proteção específica às mulheres na nossa ordem jurídica, tanto nacional quanto internacional, quando a gente fala em matéria de direitos humanos, de direito internacional de direitos humanos. Então, aquilo que a gente inicialmente pensa, quando começa a pensar a tratar direitos, né, é numa descrição dos mecanismos de proteção já existentes e uma defesa do seu fundamento, da sua pertinência dentro de uma ordem jurídica. É dizer que quais são esses direitos, descrevê-los, explicá-los e defender a sua aplicabilidade, a necessidade de sua observação, já partindo do pressuposto de que estamos numa sociedade que é desigual e que não cumpre a promessa de entregar os bens do Estado, da sociedade, de forma igual, de forma equânime para os diferentes grupos. A gente já parte desse pressuposto.
toma a liberdade, então, de partir de outros questionamentos, na verdade, de ir mais a fundo nessa compreensão. Porque a descrição de direitos, não é? A descrição de elementos de proteção, ela está disponível para a gente quando a gente lê as leis, quando a gente lê os códigos, quando a gente lê os tratados internacionais de proteção de direitos humanos, a gente consegue fazer uma leitura, a gente tem uma compreensão a partir disso, fazendo uma leitura do texto, né, ou a leitura de uma doutrina que explique especificamente aquele texto. A gente consegue fazer isso, né? Isso é algo que tem há uma facilidade, digamos assim, não uma facilidade porque o direito tem uma linguagem extremamente excludente, mas digamos assim que é algo que a gente consegue fazer em outros âmbitos. O questionamento, na resposta desse questionamento, a busca pela compreensão dessa temática, então, foi posicionada por mim a partir de algo mais profundo, de um fundamento mais profundo, que é justamente a gente se perguntar se esses mecanismos de proteção já existentes são suficientes e se perguntar por que a necessidade. Algumas perguntas, né? Se esses mecanismos de proteção, eles são suficientes, por que na existência deles a gente enfrenta ainda uma realidade de exclusão e de desigualdades enfrentadas por mulheres nas mais diversas dimensões? Outra pergunta, por que a necessidade desses mecanismos de proteção, de mecanismos de proteção específicos para determinados sujeitos? E a outra pergunta é se esses mecanismos eles são suficientes, se esses mecanismos eles dão conta de trazer uma modificação, de promover a justiça, de promover a verdadeira igualdade a esses sujeitos. Porque se a gente reposiciona a pergunta, tudo aquilo que a gente falar depois sobre os direitos especificamente pode ser mudado. Não ser mudado no sentido de vamos, e a gente vai discutir isso, não ser mudado no sentido de vamos esquecer os direitos, vamos excluir os direitos. Não, mas a gente precisa reposicionar a nossa pergunta a partir de um olhar para o fundamento do direito e da sociedade, para depois voltar a esse arcabouço de proteção, a esse instrumental jurídico, e observar esse arcabouço a partir de uma assunção da realidade, de uma consciência dos seus limites e possibilidades. Porque não adianta enunciar mecanismos de proteção dentro de uma sociedade em que os fundamentos estabelecem e reforçam todo o tempo condições de desigualdade experienciadas por determinados sujeitos. Desigualdades essas que não são, a gente vai perceber aqui, que não são episódicas, que não são pontuais, mas que são, já uso essa palavra aqui agora, palavra meio que da moda, né, quando a gente fala das opressões, que são estruturais, que fazem parte do tecido social, né, dessa costura do tecido social. Então, por isso, né, já de antemão, digo que essa aula de direitos humanos, ela vai reposicionar a pergunta e ela vai buscar, né, vamos entrar nessa empreitada de alcançar fundamentos mais profundos para entender os limites e possibilidades de mecanismos de proteção e quais são as reais barreiras enfrentadas, não só no cumprimento de uma norma que já foi estabelecida, mas na própria ideia de proteção, na própria construção do sistema de direitos. Então, essa viagem que eu convido vocês a fazerem junto comigo. Vamos passar por alguns lugares um pouco tortuosos, no sentido de trazer um referencial
crítico a alguns desses mecanismos. A crítica é necessária, parte desse pressuposto de que a crítica ela é necessária, mesmo quando nós defendemos os instrumentos, ela é necessária para posicionar de fato essas narrativas. Vamos passar por caminhos tortuosos, porque em muitos momentos serão feitas abstrações necessárias e importantes, né, já pontuo, para a compreensão da sociedade, e vamos tocar em temas, em compreensões que talvez não sejam íntimas de vocês, que talvez vocês não tenham o costume de enxergar dessa forma, mas prometo que tentarei fazer isso da forma mais simples e mais didática possível, e se ficarem dúvidas e não compreensões, a gente vai responder as perguntas no final e vai conseguir construir essa compreensão, esse entendimento. Ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu faço, então, para a pergunta, né? Faço perguntas para as perguntas. Primeira pergunta que faço para a pergunta é: que direitos? Vamos entender, então, o direito, né? Vamos entender quais são esses... o que a ordem jurídica estabelece quando ela estabelece mecanismos de proteção. Não tenho como compreender o direito, né, compreender os direitos que podem ser apresentados para determinados grupos, se não compreender, se não fizer uma genealogia do direito moderno ocidental, do fundamento do direito que conhecemos e que estabelece, que estrutura esses mecanismos de proteção. Por isso, faço uma primeira parada na ideia do sujeito de direito, que é algo que fundamenta a ordem jurídica que conhecemos, né? Eu sou, dentre as disciplinas que eu leciono no Departamento de Direito da PUC-Rio, eu leciono Sociologia Jurídica, né? Sociologia do Direito e Administração da Justiça, e a gente tem, né, como eixo central nessa disciplina a discussão do sujeito de direito, né? A corporificação desse elemento que é o sujeito de direito. Então, faço muito essas discussões com as minhas turmas de graduação nessa disciplina. O sujeito de direito, não é uma ideia que está atrelada à própria concepção do direito enquanto um elemento de organização da sociedade, enquanto um elemento que estrutura a construção, a organização do poder político. A gente tem, então, o que é nos apresentado historicamente, não é, como um momento chave para a construção, para um start na construção do direito como entendemos hoje, como ele é estabelecido, esse momento de advento, digamos assim, da modernidade, com as chamadas revoluções burguesas, né, como a Revolução Americana, como a Revolução Francesa, esses momentos, né, principalmente a Revolução Francesa, como esses momentos em que, a partir deles, se enunciou um outro modelo de Estado, um outro modelo de organização do poder e de organização econômica. E aí a gente tem, então, no século XIX, o estabelecimento, a consolidação dos Estados nacionais. Estados nacionais, então, esse modelo que a gente tem hoje, organizados a partir do direito, enquanto esse elemento, né, o constitucionalismo, ele consolida essa ideia do direito enquanto um elemento que vai limitar o poder do soberano, né, que vai limitar o poder daquele que exerce esse governo, e enunciar e proteger direitos fundamentais dos cidadãos. Direitos que, naquele momento, se traduziam principalmente, quase que exclusivamente, em direitos individuais, os chamados direitos de primeira geração, que são esses direitos contra o Estado, né, dos quais o Estado deve se abster de comportamentos para preservar a vida, a liberdade, a igualdade, esses direitos que estão mais ligados ao exercício da humanidade, né, da subjetividade.
esses estados nacionais, então, eles se organizam enquanto estados de direito, e o direito ele é consolidado enquanto esse instrumento de organização do poder, um instrumento que se espraia para a orientação da conduta da sociedade. Antes, né, o direito ele não era compreendido, ele já se estabelecia de diversas formas, mas ele não tinha esse caráter tão abrangente dentro de uma sociedade. Ele se estabelece, então, a partir do Estado de Direito como um elemento extremamente abrangente, simplesmente aquilo que legitima, que dá a conhecer e que limita a organização do Estado. Direito, então, o direito moderno ocidental, ele nasce a partir de premissas específicas de um modelo de sociedade específico, que é esse modelo de uma sociedade organizada a partir do direito, e desse modelo do indivíduo racional, né, de todo esse pressuposto de ideias que fundam a modernidade europeia. Nesse contexto, o sujeito de direito, então, emerge como uma figura importantíssima dentro dessa ordem social, porque é a categoria pela qual a gente tem a cidadania sendo estabelecida. O sujeito de direito é aquele titular de direitos e obrigações dentro de uma ordem jurídica, e se essa ordem jurídica ela determina os limites do Estado, o sujeito de direito é o cidadão. A subjetividade, a humanidade, ela é construída, então, a partir do direito. Você é cidadão enquanto participante da ordem jurídica, e essa ordem jurídica ela é fundada nesses pressupostos de liberdade e igualdade formal, que é aquilo que fundamenta a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, que fundamenta a defesa de um sistema econômico que só seria viável e possível se fossem estabelecidos esses direitos. Então, as liberdades fundamentais elas têm um aspecto central nessa construção da ordem jurídica clássica, né? A gente está falando de um Estado liberal, e a igualdade formal, enquanto esse princípio que declara uma condição de igualdade, uma equiparação entre os sujeitos, todos são iguais perante a lei e devem ser tratados da mesma forma perante a lei, como um elemento, uma categoria que vai romper com o Estado, uma sociedade estamental, né, que estabelecer privilégio de nascimento, vai, teoricamente, nivelar todos no mesmo sentido e estabelecer uma subjetividade jurídica muito fundada em um individualismo radical, que é aquilo que fundamenta esse novo modelo de sociedade, principalmente com base na ideia do contrato social, na ideia do pacto social, em que cada indivíduo, né, os contratualistas clássicos como Hobbes, Locke, Rousseau, cada indivíduo abre mão da sua possibilidade de se autogovernar em nome de um ente que vai ser o Estado e que vai formar, então, a sociedade. O sujeito, a ideia clássica do sujeito de direito, então, ela nasce a partir dessa premissa individualista. Primeiro, de conceber o humano, né, de conceber o sujeito como o indivíduo racional, como aquele capaz de exercer a razão em sua totalidade, né, a partir dessa ideia, e a gente vai entender como a ideia de racionalidade, ela depois se mostra como uma ideia excludente, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, o núcleo no indivíduo racional e uma sociedade, então, que não se... Uma das críticas, né, que é feita a essa ideia inicial é que o individualismo radical, ele atomiza a sociedade e impede a organização em grupos, impede que o povo, enquanto categoria, se manifeste, porque dá a cada cidadão um horizonte ético já estabelecido pelas normas do direito. E pressupõe que essas normas já foram construídas por todos esses sujeitos a partir do momento em que eles assinaram
num momento que não se sabe quando, o contrato social, o pacto social. Os meus representantes, então, eles me personificam esse corpo de cidadãos, e as suas escolhas normativas, elas já refletem as escolhas da população, porque ela assinou num momento anterior o pacto social. E aí se tem, então, uma atomização da sociedade no sentido de que o enfrentamento, a organização, a reivindicação de direitos e de possibilidades, ela se torna limitada porque temos sujeitos específicos com poder, com uma dimensão de poder individual, a ideia de direito subjetivo, né, esse poder particular contra o Estado e contra a sociedade naquilo que não é limitado enquanto liberdade. Tudo isso reforça a ideia de indivíduos atomizados. Então, a gente tem o indivíduo racional como núcleo da ordem jurídica. A ideia do sujeito de direito, ela traz isso. Inclusive, a teoria do direito, ela não sistematiza muito a figura do sujeito de direito. A figura do sujeito de direito é algo que já tá dado, né? Não se ocupa muito de descrição dessa figura, de dizer quem é o sujeito de direito. Quem se ocupa dessa tentativa de corporificação do sujeito de direito são as teorias críticas, que justamente vão reclamar esses direitos a outros sujeitos. Então, a gente tem o indivíduo racional como núcleo, esse processo de universalização de direitos fundamentais, no qual as diferenças não são consideradas. Existem diferenças entre os sujeitos, mas essas diferenças elas não são relevantes para a construção dessa ordem jurídica. E é por isso, então, que eu estou falando do sujeito de direito. Porque esse sujeito de direito, esse alvo de proteção dentro da ordem jurídica, titular de direitos e obrigações, ele é incorpóreo. Ele não é situado. Não tem gênero, não tem raça, não tem classe, não tem nacionalidade. Ele parte do pressuposto que são todos iguais. Que se eu estou falando de uma demanda específica, essa demanda específica é de todo mundo. Ela é aplicável para todos. Se eu anuncio uma proteção, essa proteção ela vai chegar a toda e qualquer pessoa da mesma forma, porque o indivíduo racional é o núcleo da humanidade, da existência humana. Então, essa ideia ela enseja a aplicação uniforme das normas jurídicas direcionadas a indivíduos genéricos, né? A ideia de equiparação, ela vem nesse sentido de equiparar todos os sujeitos diante da lei, pensando, então, tomando em consideração para a criação de um aspecto normativo, para a aplicação do direito, indivíduos genéricos. O constitucionalismo social, que tem um advento principalmente no século XX, nas primeiras décadas do século XX, que expressa já a impossibilidade, a inviabilidade desse modelo de Estado liberal, no sentido de que, para que você possa desfrutar das liberdades individuais, dos direitos de primeira geração, se você não parte das mesmas condições econômicas, das mesmas condições de desfrutar dos bens sociais, você não tem o mesmo acesso, você não tem a mesma possibilidade de realização desses direitos. Então, o constitucionalismo social, ele traz a necessidade, aponta a necessidade de uma intervenção do Estado no sentido de conceder os bens básicos à existência de indivíduos que enfrentam uma condição de desigualdade. Então, ela institui a ideia da igualdade material, que estabelece, né, que já parte do pressuposto de que há uma desigualdade dentro da sociedade e de que a realização da igualdade ela não se dá simplesmente pela declaração da igualdade, mas ela se dá a partir de mecanismos que produzam essa igualdade para aqueles que são desiguais. Então, o constitucionalismo social, ele trouxe essa compreensão da necessidade de se conceder a determinados indivíduos proteção especial e veio muito também já de uma atuação organizada de grupos sociais que se viam excluídos daquela ideia de concepção, daquela concepção de sujeito de direito, daquela ordem jurídica, de atuação de movimentos de grupos de mulheres, de grupos de população negra, de grupos de população
LGBT, que essa sigla não existia naquele momento, mas de grupos nacionais específicos de pessoas que se viam a partir de uma ordem jurídica que não enunciava as suas especificidades, que não estabelecia uma proteção especial, se viam excluídas dessa ordem jurídica. E assim se instituiu a possibilidade de categorização do direito no sentido de direitos específicos para determinados grupos que enfrentam, e aí foi denunciado isso, uma situação de subjetividade subalterna. Embora sejam enunciados pela lei enquanto sujeitos de direito, enquanto titulares de direitos e obrigações, né, esses grupos, na verdade, eles são destituídos das condições simbólicas e materiais que lhes permitiriam tomar partido em processo de transformação social através das instituições estabelecidas. A subjetividade subalterna é no sentido de que existe uma subjetividade jurídica estabelecida, mas o próprio direito ele se constitui de mecanismos que não permitem uma participação equitativa nessas, que todos tenham a possibilidade, a mesma possibilidade de participação nos processos de transformação social, de definição do próprio arcabouço normativo e jurídico, né, de que todos tenham essas mesmas possibilidades. E aqui são essas críticas, né, à ideia de sujeito de direito, elas já partem da necessidade de enunciação da perspectiva de diferentes sujeitos, de sujeitos que enfrentam um quadro de desigualdade na sociedade, de que o direito proteja esses grupos específicos, de que o direito estabeleça mecanismos de observação da realidade, de prevenção de violações de direitos a esses grupos específicos, e que os próprios direitos sejam construídos a partir das demandas e necessidades desses grupos, para que, de fato, a gente tenha uma ordem jurídica justa e aplicável a todos, universal, como ela se enuncia. A crítica, então, à ideia de sujeito de direito, ela se faz no sentido de criticar esse caráter incorpóreo, esse caráter etéreo e abstrato do sujeito de direito como um elemento que constitui um óbice à realização dos direitos de determinados grupos que são compreendidos como excluídos dessa ordem social. Segunda pergunta que eu faço, então, dentro dessa pergunta do que direitos? Quem é protegido pelos direitos humanos? Falando já do discurso de direitos humanos, estou fazendo uma conversa aqui com o direito de forma geral na figura dos direitos humanos. Quem é o elemento, então, protegido por esses direitos? E aí o humanismo, né, ele traz esse... já os direitos humanos, eles nascem junto, né, com o constitucionalismo, com os Estados nacionais, né, já havia na formulação da Escola do Direito Natural, que foi responsável, né, pelo estabelecimento do direito enquanto principal fator de organização da sociedade, e essa defesa de direitos que decorriam da humanidade, né, da racionalidade, da própria condição de ser humano, e que deveriam ser protegidos pela ordem estatal, que deveriam ser enunciados e que deveriam ser protegidos pela ordem estatal. Esses direitos, né, eles nascem no âmbito interno como direitos fundamentais, né, como direitos que deveriam ser protegidos e assegurados pela sociedade. Então, a gente tem os direitos de primeira geração, que não necessariamente, né, hoje eu também prefiro a nomenclatura dimensão, né, de falar de dimensões de direitos, não de gerações, porque se dá a ideia de que esses direitos eles são atribuídos a períodos específicos, e com o advento de uma outra geração, a geração anterior ela acaba, né? Mas as dimensões elas já dão conta de diferentes momentos, né? Diferentes dimensões daquela proteção de direitos. Então, tem os direitos de primeira dimensão, são direitos individuais, né? Direito à vida, liberdade, propriedade, que é um fundamento muito importante da ordem jurídica. Tem os direitos de segunda dimensão, de segunda geração, que são os direitos sociais. E aí você tem direito à saúde, direito à educação, direito à
o direito que eu trabalho, né, na minha pesquisa, que é o direito ao lazer, que é pouco tratado, mas que é também um direito social importante, direito à moradia, direito à seguridade social, direitos que dão conta, então, da produção de uma igualdade material, das condições básicas de existência dos seres humanos dentro de uma ordem jurídica. E aí tem os direitos de terceira e quarta dimensão, são direitos difusos, são direitos com proteção ao meio ambiente, bioética, enfim, diversos outros aspectos. São direitos que já vão sendo enunciados na construção de um Estado. E esses direitos, eles são fundados, o fundamento da proteção de direitos humanos na ideia de universalidade, né, ideais como universalidade e neutralidade. Esses direitos são universais porque eles são aplicados a todo e qualquer sujeito, a todo e qualquer indivíduo. Eles partem da condição de humano. E a condição de humano, dentro da lógica de pensamento da modernidade, ela decorre do exercício da razão. Penso, logo existo, Descartes. A condição de humano, então, é dada pelo exercício da razão, o exercício da razão como uma prerrogativa de uma determinada cosmovisão, de uma determinada forma de compreensão do mundo. Os direitos humanos, então, o direito internacional dos direitos humanos, ele se estabelece a partir, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, nessa já segunda metade, né, pré-segunda metade do século XX, a partir dos horrores de regimes como o nazismo e de atrocidades que foram feitas em nome do direito também, legitimadas pelo direito, e por todos esses princípios. Tudo isso estabelece, então, a necessidade de acirramento dos mecanismos de proteção contra o próprio direito, né, contra os próprios direitos nacionais, que culmina na criação da Organização das Nações Unidas e no fortalecimento gradativo de instrumentos do chamado direito internacional dos direitos humanos, diversos tratados que são construídos no sentido de enunciar a proteção de direitos a diferentes sujeitos, com base, né, todo esse sistema construído com base no mandamento de não discriminação. Né? Nesse mandamento, pessoas não podem ser discriminadas em razão de origem, de sexo, de todo tipo de raça, de todo tipo de classificação. Direito Internacional de Direitos Humanos, então, a partir, né, da Declaração dos direitos humanos, enunciada pela ONU, ela vai se desdobrando, essa proteção universal, ela vai se desdobrando em diversos mecanismos, inclusive mecanismos que enunciam proteções específicas, como a convenção que estabelece os direitos da mulher e a convenção que estabelece os direitos, né, a proteção contra todas as formas de racismo e discriminação. A gente tem aqui, então, já nessa perspectiva de uma categorização do direito, de um constitucionalismo social, a enunciação de mecanismos específicos de proteção, compreendendo a situação de desigualdade enfrentada por esses grupos dentro, né, dentro do sistema mundo, dentro das sociedades. A crítica, então, esses mecanismos são estabelecidos, direitos, combate à violência, diversos direitos são estabelecidos. Mas as teorias críticas aos direitos humanos, elas já estabelecem digamos assim, um questionamento dessa base sobre a qual se funda o discurso de direitos humanos. Ela questiona essa base, principalmente a ideia de universalidade, a ideia de neutralidade. Questiona no sentido de que denuncia a enunciação desses direitos a partir de um parâmetro específico, a partir de um sujeito paradigmático específico, a partir de uma localidade específica, né, que esses direitos são enunciados, são pensados a partir da Europa e Estados Unidos e são pensados por sujeitos específicos e colocados como aplicáveis a todo e qualquer sujeito, mas na verdade eles são situados, eles partem de uma perspectiva particular e partem de uma compreensão de mundo que não é de fato um mundo tal como ele se desenha, considerando diversos fatores, mecanismos muito mais profundos de exclusão,
como o colonialismo, o racismo, o sexismo, o patriarcado, todos esses mecanismos que desenham, engendram formas de opressão muito mais sofisticadas e muito mais arraigadas do que aquelas normas de direitos humanos eram capazes de estabelecer, eram capazes de colocar. Fazendo aqui, né, tentando correr contra o tempo, só dando esse panorama para vocês compreenderem aonde eu quero chegar. Várias críticas foram desenhadas, não só aos direitos humanos, como a própria ideia de direito, como a própria ideia de democracia, críticas que partiam da enunciação das exclusões que todo esse sistema operava, que a partir do momento em que eles partiam de uma posição de poder específica de um determinado sujeito universal, eles operavam exclusões, não levavam em consideração característica, o ethos de outros sujeitos, né? Que a crítica, então, feita pelas teorias críticas dos direitos humanos, do direito em geral, é que ele era construído a partir de um ethos, de um perfil de sujeito específico, e que para se equiparar, para entrar nessa proteção, esses sujeitos deveriam se aproximar desse parâmetro, e aqueles que se afastavam desse parâmetro não recebiam uma proteção plena, não eram capazes de ser os titulares desses direitos, não eram capazes de ser protegidos por esses direitos. E aqui eu trouxe um trecho de um texto que eu gosto muito também, que é O Ideal da Imparcialidade Público-Cívico, da Iris Young, que é uma crítica, né, da teoria da democracia. Esse texto foi um dos primeiros textos críticos que eu li, né, sobre essa subjetividade jurídica, e me abriu assim um panorama. Eu li isso já faz uns bons anos. Me abriu realmente um universo, né, ao compreender que as nossas instituições, elas são construídas a partir do perfil de um sujeito específico, que na verdade não é universal, mas que ele só tem o poder de enunciar a sua perspectiva e de impor ao conjunto da sociedade. Então, que na verdade essas críticas, elas estabelecem que a própria ideia de universalidade, ela na verdade esconde uma posição de poder de um sujeito específico que pode enunciar a sua posicionalidade enquanto aplicável a todo e qualquer cidadão e excluir, então, da cidadania, da própria subjetividade jurídica, outros perfis que não se adequam a esse parâmetro. E a Iris Young vai dizer assim: o mundo burguês instituiu uma divisão moral do trabalho entre razão e sentimento. Estou falando o tempo todo que o sujeito de direito é um indivíduo racional, identificando masculinidade com razão e feminilidade com sentimento e desejo. A esfera da vida familiar e pessoal é uma criação moderna, tanto quanto o domínio moderno do Estado e da lei, vem como parte do mesmo processo. A imparcialidade e a racionalidade do Estado dependem da contenção da necessidade e do desejo no domínio privado da família. O domínio público dos cidadãos só adquire unidade e universalidade definindo o indivíduo civil em oposição à desordem da natureza feminina, que aceita sentimento, sexualidade, nascimento e morte, os atributos que distinguem concretamente as pessoas entre si. O cidadão universal é razão masculina, desincorporada e desapaixonada. O cidadão universal também é branco e burguês. O que ela está dizendo aqui? Que o cidadão universal é o famigerado sujeito, homem, branco, burguês, heterossexual, cristão, cis. Esse é o sujeito que é o parâmetro do exercício da vida pública e, consequentemente, do direito e da proteção dos direitos. Por quê? Porque essa divisão, ela vai questionar essa divisão de público e privado, que confina a uma esfera particular, a uma esfera privada, dimensões da existência que são, na verdade, atribuídas à feminilidade, aquele papel do gênero feminino que a própria modernidade construiu, porque ela engendra esses papéis de gênero, esses lugares sociais determinados conforme essas diferenças biológicas. Então, toda a ordem
social, a ordem política e jurídica, ela foi construída confinando a um ambiente privado, então, de não interesse público, que não deveria ser tratado, que não deveria fazer parte da construção política, dimensões importantíssimas da existência feminina. As próprias dimensões às quais a mulher foi confinada por esse próprio sistema. Não é algo que é natural das mulheres, mas é algo que é uma posição que é desenhada, um arquétipo que é desenhado por essa modernidade, que desenha esse aspecto para as mulheres da não racionalidade, da emoção, do não controle da sexualidade, de uma predisposição natural para o exercício da maternidade, do cuidado da casa. Ele desenha esses papéis e depois pega esses papéis e exclui do ethos de um cidadão, do exercício da cidadania. Então, determina que o cidadão, aquele que exerce a participação política, aquele que exerce o direito, ele é aquele que é capaz de exercer a racionalidade, que foge dessa passionalidade, que foge dessa emoção e cujas questões estão na ordem do dia de uma esfera pública. Ela determina, então, a subjetividade jurídica e a subjetividade democrática do homem branco, burguês, heterossexual, cis, cristão. Essa construção desse sujeito ela é feita a partir dessas características para demarcar mesmo, para impor como um horizonte civilizatório para o conjunto da sociedade as perspectivas específicas desse grupo. E operar, assim, a não enunciação, porque as questões de gênero, as questões de sexualidade, as próprias questões raciais, muitas delas, são confinadas a esse espaço privado que não é de interesse do Estado, que não é de interesse da proteção, então são excluídas da própria ideia de subjetividade, inclusive da ideia de humanidade, porque o humano aqui é o capaz de exercer a razão, o desapaixonado, né? Tudo isso é construído, então, para enunciar um locus específico que se coloca, então, como a razão pela qual os mecanismos de proteção, até mesmo aqueles que foram sendo conquistados a partir do direito, não se mostram completamente eficazes ou se mostram limitados no sentido de promover a proteção desses grupos específicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou trazendo, né, bastante informações, mas a gente precisa trazer essa perspectiva crítica. E agora, então, eu carrego na crítica, vou carregar mais na crítica ao humanismo, à subjetividade jurídica, aos fundamentos da modernidade, a partir de uma virada epistemológica, de uma virada crítica feita já em concepções que estabelecem o fenômeno colonial como central à definição da modernidade e da lógica que ela engendra, colonialismo como elemento central de estabelecimento da democracia moderna, do Estado moderno e, consequentemente, do direito, e todos os sistemas de opressão que esse colonialismo engendra como também centrais à compreensão da modernidade. O racismo, o sexismo, a heterossexualidade compulsória, diversos elementos que se colocam, então, como centrais na construção desse modelo de sociedade que resulta numa sociedade excludente. E aí eu vou falar dos conceitos de zona do ser e zona do não ser, que foram cunhados pelo grande filósofo Frantz Fanon, que eu tenho a mesa aqui, minha mesa aqui é um pouco bagunçada, porque eu estou com os meus livros todos aqui por perto, que eu gosto de, quando estou dando aula, mostrar os livros, né, as referências. Não sei se todos vocês conhecem Fanon. Fanon, símbolo, era martinicano, escrevia da França, falava sobre a questão da formação do corpo negro, da psique do negro e dos movimentos coloniais, né? Lutou pessoalmente nos movimentos coloniais e é considerado um dos precursores do chamado pós-colonialismo, que é justamente essa teoria que observa que parte da crítica ao colonialismo, a continuidade do regime colonial na construção da sociedade moderna. Então eu tenho aqui os dois clássicos dele, né?
né? Fanon não viveu muito tempo para escrever mais livros, que são o Pele Negra, Máscaras Brancas e o Condenados da Terra, que são duas obras primas, são dois livros excelentes, em que ele estabelece, então, esse conceito de zona do ser e zona do não ser, para dizer que existem duas zonas incomunicáveis, incomensuráveis, que determinam duas diferentes experiências de ser humano, de estar no mundo. Essas duas linhas, elas são demarcadas pelo princípio da raça. Vou falar. A zona do ser, então, é essa zona onde a humanidade é reconhecida, onde existe, de fato, o ser, a humanidade, e todos esses, onde as proteções elas existem, elas estão presentes, e a zona do não ser, essa zona é o que ele chama de uma zona estéril e árida, onde a subjetividade ela é subalterna, ela se dá segundo uma lógica diferente, dentre elas uma lógica de exclusão, de negação da própria humanidade. Então, a raça como o episteme central da modernidade, porque a raça é compreendida nessa linha de pensamento pós-colonial e decolonial, enfim, todas essas críticas da colonialidade, o princípio de raça ele é compreendido como algo que funda a modernidade. E aí, né, tenho também um tempo limitado, mas eu preciso trazer para a gente compreender o princípio de raça também outro filósofo que eu gosto muito, que é o Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra. Achille Mbembe é o mesmo autor do livro Necropolítica. E aí ele vai explicar para a gente o que é esse princípio de raça que corta a humanidade numa linha do ser e numa linha do não ser. Ele vai dizer, então, eu vou ler esse trecho do Crítica da Razão Negra, né, página 106, em que ele vai dizer assim: permanecerá acabada a crítica da modernidade enquanto não compreendermos que o seu advento coincide com o surgimento do princípio de raça e com a lenta transformação desse princípio em matriz privilegiada para as técnicas de dominação no passado tanto quanto no presente. O surgimento da modernidade coincide com a criação do princípio de raça. Isso é algo que é inerente à modernidade. Raça não é algo que é episódico, que se coloca, é inerente à construção da modernidade. Esse princípio de raça foi o que possibilitou a dominação dos povos conquistados no regime colonial, que foi a codificação das suas diferenças nessa ideia de raça e o estabelecimento, então, da ideia de que existia uma raça inferior que deveria ser dominada, que deveria ser explorada pela raça superior para que alcançasse a civilização. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que é esse princípio de raça? O que ela está falando, né, o que ela diz quando ela fala de princípio de raça? O que é esse princípio de raça? E aí ele vai dizer, por princípio de raça, no mesmo texto, por princípio de raça se deve entender, aliás, uma forma espectral da divisão e da diferença humana, suscetível de ser mobilizada para fins de estigmatização, de exclusão e de segregação, por meio das quais se busca isolar, eliminar e até mesmo destruir fisicamente determinado grupo. O princípio de raça, então, é essa divisão espectral do humano, né, essa criação de uma diferença humana que vai ser mobilizada, que é inscrita nessa categoria racial e que vai ser mobilizada para estigmatizar, para excluir, para eliminar, para exterminar e, principalmente no contexto colonial, para explorar, para expoliar. Então, a ideia de raça, a gente compreende já, isso já é uma coisa muito hoje, embora tenha sido utilizado em outros momentos numa posição contrária, isso é hoje compreendido que raça não é um dado biológico, não existe essa diferença genética e biológica, mas raça é um construto social, político, cultural, histórico, muito importante, central no desenho da modernidade, das instituições que dela decorrem e que são as que nós temos hoje. Então, não é dizer, eu não vejo raça não é uma coisa, eu nem olho cor. É muito mais do que isso. Raça é um elemento que faz parte da composição, é a criação dessa diferença,
a estigmatização de determinados grupos e também a simultânea criação do grupo superior enquanto um sujeito superior, isso tudo está gravado nas estruturas daquilo que a gente entende quanto modernidade e nas que dela decorrem a nossa organização política e a nossa organização jurídica e os nossos mecanismos de proteção como os direitos humanos. Está tudo impregnado por essa ideia. Então, o princípio de raça, a raça, ela corta a linha do humano, fazendo essa divisão entre a zona do ser e a zona do não ser. A zona do ser ela é construída como sujeito, como a subjetividade reconhecida em relação a esse outro, e a zona do não ser ela tem um trânsito, uma existência marcada pela violência como regra, violência física ou simbólica. Vou explicar melhor, trouxe outro slide com mais detalhes, né? Também, além do Fanon, tem um artigo do Ramon Grossfogel, que é um autor da Escola Decolonial, que está em inglês, que é What is Racism, que é o que é racismo, um artigo de 7 páginas, em que ele explica também essas noções de zona do ser e zona do não ser de uma forma bem didática, né? Um artigo denso, pequeno, mas denso. E a zona do ser, então, ela é descrita como aquela na qual se experiencia a humanidade, né, a racionalidade, ela é construída a partir da zona do ser. A zona do ser, ela experiencia, então, acesso a direitos, recursos materiais e reconhecimento de suas subjetividades, identidades, epistemologias e espiritualidades. Mecanismos de regulação e emancipação, no sentido de que, para a zona do ser, são enunciados direitos, mecanismos de proteção, de regulação da existência, direitos humanos, direitos civis, direitos trabalhistas, códigos legais, relações de civilidade, espaços de negociação e ação política reconhecidos, né? Esse reconhecimento dentro da sociedade. Os conflitos na zona do ser são regulados por meios não violentos. A violência, ela é episódica, a violência é uma exceção, ela ocorre em determinados momentos e quando ela ocorre, ela deve ser corrigida, ela deve ser coibida, né? A violência é sempre uma exceção usada apenas em momentos excepcionais. Já a zona do ser, esse duplo, essa outra face, na qual estão escritas, é uma linha, repito, cortada pelo racial, na qual, em diferentes contextos sociais, a gente está falando de diferentes... Estou falando a partir da sociedade brasileira, em que a demarcação racial é feita, né, a partir dos grupos negros e indígenas ocupando esse lugar, essa zona do não ser, esse lugar de subalternidade crônica. Mas o próprio Grossfogel vai falar, em diferentes contextos nacionais, a gente vai ver esses grupos mudando de aspectos, né, sendo orientados sendo acrescentados por outros aspectos. Então, a zona do não ser, ela tem acesso a direitos, recursos materiais e reconhecimento de subjetividades negado. Os mecanismos de regulação e de emancipação, eles são construídos a partir da zona do ser e para a zona do ser. Na zona do não ser, por não ter a sua subjetividade enunciada, eles não desfrutam dessa proteção. Sistema institucional de gestão e administração de conflitos por meio da violência e apropriação/desapropriação aberta. A violência, ela é regra na zona do não ser. Ela não é episódica. A violência, ela é constante. A violência é a tecnologia de administração desse lugar, desses grupos sociais. Então, os conflitos são são administrados por meio da violência perpétua, como regra, com raras exceções. E aí, trouxe uma representação gráfica da zona do ser e da zona do não ser, para a gente entender que essa zona é portada, né, ela é construída, essa ideia é construída como uma crítica radical ao humanismo. A um humanismo que não enuncia, que é enunciado a partir da zona do ser e que não reconhece essas desigualdades crônicas e, ao não reconhecê-las, perpetua, cria mecanismos de perpetuação dessas desigualdades. Então, se tem a zona do ser ocupada por essa racialidade superior, e eu vou nomear a racialidade superior pela branquitude, ela tem nome, é uma racialidade que é compreendida, uma identidade racial que é construída a partir dos vencedores,
nessa narrativa de construção em oposição aos vencidos. Ela é essa zona de uma humanidade reconhecida, onde se desfruta de direitos e mecanismos de proteção, e a zona do ser como essa zona onde é ocupada, então, falando da sociedade brasileira, ocupada por negros e indígenas, em que a própria humanidade ela não é reconhecida, porque as cosmovisões originárias desses povos não coadunam com essa ideia de racionalidade como centro, do indivíduo racional. Não são racionais, são místicos, são folclóricos, não são capazes de usar a razão, não são humanos, porque o humano é aquele que utiliza a razão nesse mecanismo da sociedade do pensamento moderno. Porém, aí você deve estar pensando, tá, mas e a opressão, né? E os mecanismos de opressão e de desigualdade enfrentados por pessoas brancas? A gente tem diversos mecanismos, né? Diversos meios de opressão e de diferenciação dentro de uma sociedade, não só essa diferenciação entre negros, indígenas e brancos. E aí a gente percebe, o próprio Grossfogel, quando ele vai desenvolvendo isso, depois, né, outros autores vão desenvolvendo essas formulações de Fanon, que cada uma dessas zonas ela é permeada por desigualdades e conflitos e hierarquias de poder. As hierarquias de poder elas existem no interior dessas zonas, né? Há os conflitos, né, de gênero, de classe, de sexualidade, de nacionalidade, há assimetrias de poder, o sujeito por excelência é o homem branco, heterossexual, burguês, cis, ele é o cidadão por excelência, e dentro dessa zona se opera a subordinação da mulher, né? A gente está falando aqui de direito das mulheres, se opera a subordinação da mulher, se operam esses mecanismos de violência, não é? Esses mecanismos de exclusão. Esses conflitos, eles estão presentes na zona do ser, mas na zona do ser, eles são determinados e apreciados a partir de um outro referencial. A partir de um reconhecimento da humanidade, que vai determinar as experiências de opressão de uma outra forma, de um outro lugar. Na zona do não ser, da mesma forma, existem opressões de gênero, existem opressões de classe, sexualidade, nacionalidade, não engendradas dentro da zona do não ser, mas vividas, né, enunciadas pela zona do ser. Existem essas diferenças de experiências, mas que são determinadas a partir de uma outra posicionalidade, a partir de um lugar de uma subhumanidade, de uma humanidade de segunda classe. Então, esses conflitos eles se dão de formas diferentes dos conflitos que existem na zona do ser. Os problemas enfrentados na zona do ser são diferentes dos problemas enfrentados na zona do não ser. E se eu crio, já adianto isso, eu vou falar daqui a pouco, mas estou encaminhando, né, já para a última pergunta, mas se eu crio mecanismos de proteção, um direito, todo a partir do reconhecimento de uma sociedade que é uma realidade para a zona do ser, esses mecanismos de proteção e que já se mostram ineficazes para as situações de opressão dentro da zona do ser, eles se mostram mais inábeis para produzir algum tipo de proteção equânime para a zona do não ser. Ou seja, se eu, por exemplo, defino direitos humanos a partir, né, eu inscrevo no lugar eu inscrevo num lugar de proteção contra o exemplo, né, a própria categoria de violência. Eu crio mecanismos de direitos humanos que vão proteger contra a violência, mas uma violência, reconhecendo que essa violência é episódica. Ela vai ocorrer num determinado momento, mecanismo até de proteção contra a discriminação, entendendo que a discriminação vai ocorrer num determinado momento e vai ser solucionada naquele momento e depois não vai ocorrer mais. Esse mecanismo, ele não leva em consideração uma realidade na qual a violência é a regra, na qual a violência acontece o tempo todo. Não é
episódica, e na qual a discriminação ela não é um episódio, um momento da vida da pessoa, mas ela é a base da existência dessas pessoas. Mas ela é ela acontece todo o tempo, né? Ela estrutura a existência dessas pessoas. Eu tô vendo que vocês estão colocando perguntas aqui, eu tô com medo de abrir o chat e sair da minha tela. A gente depois, quando eu terminar a exposição, aí se for preciso voltar em alguma coisa, alguma explicação, aí eu volto, tá? Só porque eu tenho uma pequena inabilidade com o uso do Teams. Colocamos isso aqui, entendo que isso aqui engendra uma certa dificuldade, mas a gente precisa disso aqui para compreender, para reposicionar a pergunta e criticar de uma forma mais profunda esses mecanismos de proteção. Então, agora eu passo para a minha outra pergunta. Eu estou fazendo perguntas às perguntas. Eu já perguntei que direitos, eu já perguntei quem é protegido pelos direitos humanos, e agora eu vou perguntar que mulheres. Direitos das mulheres numa sociedade patriarcal. Primeiro, que patriarcado? Que mulheres? E aí a gente entra numa discussão que é muito necessária. Eu sei que vocês já tiveram algum momento para falar de interseccionalidade, de opressões interseccionais, mas a compreensão de gênero que eu adoto, que trago, ela é inseparável da dimensão racial e da dimensão da sexualidade. Elas são uma máquina conceitual que não se separa. Então, se eu falo de violência de gênero, se eu falo de opressão de gênero, eu preciso demarcar racialmente essas diferentes posicionalidades, eu preciso demarcar racialmente esses lugares. E eu faço isso hoje aqui com base num conceito que eu já vou explicar para vocês, na obra de outra autora que está aqui comigo, no livrinho da Grada Quilomba. Mas a gente vai falar sobre isso. Racismo e sexismo. Então, eu estava falando dessa modernidade na qual o princípio de raça é algo que funda. O sexismo também se coloca, então, a definição de papéis de gênero, a subalternização, a subordinação da mulher, a própria criação desses papéis de gênero, desse binarismo de gênero, segundo essa correspondência entre o sexo biológico e os papéis de gênero, a demarcação desses papéis de gênero, ela é algo que é engendrado por essa modernidade. Então, o sexismo como um sistema de subalternização, de subordinação da mulher ao poder masculino, que não se coloca somente nas relações pontuais, mas se coloca na construção, na ossatura desse sistema. Isso também é colocado como um elemento central da construção dessa máquina conceitual, que é o pensamento moderno, que origina o direito sobre o qual nós estamos nos debruçando. Então, racismo e sexismo são compreendidos a partir desse referencial crítico que eu trago aqui como epistemes centrais da modernidade, como formas de compreensão, né, epistemes, modelos de compreensão, de categorização do mundo, de percepção do mundo, centrais à modernidade, fazem parte da sua construção. O patriarcado, instituição desse poder sistemático, masculino, segundo os atributos e as conformações, um ethos, um perfil específico masculino. Isso é algo que constitui a modernidade e que embasa, então, as instituições, as categorias que são criadas a partir desse pensamento. Então, o racismo é entendido aqui como um episteme central da modernidade, assim como o sexismo é entendido também como esse episteme central, que formam mecanismos de categorização dos sujeitos com base em diferenças supostamente naturais e biológicas que são mobilizadas para operar a exclusão, para operar a subalternização. Sua característica natural é você não ser apto para fazer parte da formulação política, para fazer parte da construção do direito. E, além disso, junto com essa episteme central, com essa máquina conceitual, a
A gente tem, aqui no Rio de Janeiro, a gente está novamente com um problema muito sério de água, né? Então a gente está aqui tendo que comprar água mineral para beber, que só está dando para beber esse tipo de água. Coisas assim básicas, né, que a gente enfrenta aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas, enfim, fazendo parte dessa máquina conceitual, a gente tem a cis-heterossexualidade como um regime político, a heterossexualidade compulsória como algo que faz parte, é central também a esse mecanismo. A heterossexualidade, ela não é apenas uma opção sexual, não é uma prática sexual, ela se coloca como um regime político. Todas as instituições políticas, a concepção política da sociedade, a conformação da sociedade, ela é feita a partir da heterossexualidade como o padrão estabelecido, não só de exercício das relações afetivas, mas de exercício do poder. E ele determina, então, ele determina aspectos importantes da conformação dos sujeitos que fogem desse padrão. Quem fala disso, né, a minha principal referência para falar de heterossexualidade compulsória é uma autora dominicana, que é um ícone do feminismo decolonial, que é a Oti Curiel. Ela tem diversos textos, né, em que ela fala sobre isso, é um símbolo do feminismo decolonial. Ela tem um livro que é La Nation Heterossexual, em que ela analisa o processo da Constituição da Colômbia, a partir dessa ideia da heterossexualidade como um regime político, no sentido de que impõe, né, a heterossexualidade como o único padrão de exercício da sexualidade possível dentro de uma sociedade, imposto, obrigatório, e também como um regime de comportamento, como um regime de conformação das instituições. A cis-heterossexualidade, então, ela é um regime político que afeta a vida de toda e qualquer mulher, independente da sua orientação sexual ou da sua orientação de gênero, porque ela determina papéis específicos para essas mulheres, como, por exemplo, o próprio Instituto do Casamento, a divisão do trabalho, diversos aspectos, a cultura, a indústria cultural, diversos aspectos são determinados a partir dessa heterossexualidade que se coloca como um regime de confinamento das mulheres a uma posição específica, a um lugar específico. Então, são esses elementos centrais, né, que determinam a sociedade, que moldam a sociedade. Então, eu estou colocando diversos fatores que não fazem parte, aliás, ou que fazem parte mesmo, dos próprios mecanismos de proteção que são criados para proteger esses sujeitos subalternizados. São mecanismos que são criados a partir dessa episteme racista, sexista, cis-heterossexual. Vamos lá. Tô quase acabando. Calma, gente. Calma que eu vou dar conta, vai dar tudo certo. E aí a gente também, né, abre esse bolo daqui a pouquinho. E é uma pergunta que sempre se faz a partir, não é, dessa frase clássica da Sojourner Truth, que fez essa pergunta que ficou marcada, então, como um slogan de enunciação dos direitos, da posicionalidade de mulheres subalternizadas, excluídas da própria concepção de mulher, da própria concepção de humanidade. E aí eu vou apresentar, então, o conceito de racismo genderizado, que é apresentado pela Grada Quilomba nessa obra bem recente. A obra não é recente, mas a tradução brasileira é recente, que é Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano, feito por essa autora incrível, que é a Grada Quilomba. Não é só a Grada Quilomba que fala disso, né? Só estou usando o que ela fala para simplificar, para fins didáticos da nossa aula, mas mulheres negras, ativistas, intelectuais já têm enunciado isso há muitos e muitos anos, inclusive tendo como um dos principais ícones desse pensamento, né, que depois culmina no conceito de interseccionalidade, mas que é bem anterior a ele, a Lélia Gonzalez, uma mulher brasileira. E essa aqui é o meu principal marco teórico, meu principal
objeto de estudo, por isso que a gente tem um grupo na PUC chamado Direito em Português, que é uma formulação da própria Lélia Gonzalez. Aí esse livro foi lançado recentemente com a obra dela. Estão todos aqui, você vê que é muito livro aqui nessa mesa, né? E Lélia já formulava, principalmente com seu embrionário texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, escrito em 1980, ela já falava como o racismo e o sexismo são elementos que atuam conjuntamente para a determinação de uma posicionalidade específica para a mulher negra. E essas formulações, eu inverto a lógica para falar desde então, que essas formulações sobre a atuação conjunta de racismo e sexismo e sobre a realidade específica da mulher negra, elas não são formulações que intentam estabelecer um nicho específico e dividir os mecanismos de proteção, como alguns falam. Mas por que feminismo negro? Por que todo mundo é feminista? Não estamos falando de uma questão de nichar um meio, não estamos falando de uma questão de falar de um sujeito específico, de especificação. Estamos desvendando a totalidade dos mecanismos de opressão que constituem a sociedade. Enunciamos, então, a partir do lugar da mulher negra, a necessária compreensão dos mecanismos de opressão que são engendrados em toda a sociedade. Então, a partir da libertação, a partir da promoção da emancipação de mulheres negras, estamos rompendo com as amarras de todos os sistemas de opressão e operando, então, enunciando um caminho de libertação e de emancipação para toda a sociedade. Então, fazemos uma leitura da sociedade, do direito, dos direitos humanos das mulheres, a partir da posicionalidade da mulher negra, compreendendo que toda leitura que é feita, sem enunciar esse lugar, ela é incompleta e ela exclui esse sujeito. Então, não estou falando aqui, veio falar de direito da mulher, está falando de mulher negra, por quê? Estou falando daquilo que é necessário enquanto lógica, enquanto conceito, para que a gente possa falar em proteção, para que a gente possa falar em direitos. Porque se eu opero, né, a Angela Davis tem essa clássica frase, se a mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se move junto com ela. Nesse sentido mesmo, de que se a gente menciona e rompe com as opressões engendradas contra a mulher negra, a gente está enunciando, a partir desse locus, um horizonte de opressão para toda a sociedade. Compreendendo as mulheres negras trans, as mulheres negras LGBTs, compreendendo as mulheres negras com deficiência, todos esses mecanismos de exclusão que demarcam essa posicionalidade de uma subalternidade cada vez mais, consistente dentro da sociedade. Então, o racismo genderizado da Grada Quilomba, em rápidas palavras, nada mais é do que compreender que não se pode compreender a opressão de gênero sem prescindindo do racismo, porque o racismo determina a opressão de gênero. A opressão de gênero ela é racializada, assim como o racismo ele é determinado também. Os estereótipos racistas eles são determinados por gênero. E isso opera, então, uma experiência de opressão de gênero completamente diferente e incomunicável de mulheres negras e mulheres brancas. No sentido de que ela primeiro aponta, né, isso que todas as feministas negras elas apontavam também, no sentido de que as mulheres negras elas estavam invisíveis porque a proteção, a luta pelos direitos das mulheres, né, principalmente do feminismo e de todas essas lutas que se traduziram em conquistas que se refletiram no direito, elas são feitas a partir da perspectiva da mulher branca, porque elas não enunciam os problemas e as demandas específicas da mulher negra. Compreendem quando você universaliza a condição da mulher e universaliza a condição de opressão de gênero, e não reconhece condições de opressão que são específicas de determinadas mulheres, você está operando uma exclusão. Se os mecanismos de proteção não engendram questões que são específicas de opressão da mulher negra, você está operando uma exclusão dessas mulheres. Então, elas denunciavam a própria exclusão de temáticas do racismo quanto uma dimensão muito central
e importantíssima para a compreensão da opressão de gênero. Não é, vamos falar de opressão de gênero e depois a gente fala de racismo. É compreender o racismo como uma dimensão sine qua non da opressão de gênero, porque esses papéis são distribuídos racialmente. Os papéis são determinados para mulheres brancas e determinados papéis são determinados para mulheres negras. A mesma opressão, a violência, por exemplo, ela é determinada de uma forma para mulheres brancas, ela é determinada de outra forma para mulheres negras. Isso faz com que, por exemplo, a gente tenha mecanismos de proteção, como a Lei Maria da Penha, que operem, né, uma pesquisa que já é conhecida da gente, no sentido de uma diminuição do assassinato de mulheres brancas e um simultâneo aumento do assassinato de mulheres negras. Por quê? Porque os mecanismos de violência são determinados pelo elemento racial. Bem como a proteção ao racismo, a luta contra o racismo, né, as práticas de libertação, os movimentos de libertação do negro, eles eram enunciados a partir de uma perspectiva masculina, que não levava em consideração as dimensões de gênero, de sexualidade, que são importantíssimas e constitutivas da própria opressão racial. Então, as mulheres negras se encontravam numa encruzilhada, num lugar de invisibilidade, de não especificidade, diferentes opressões, tá? A opressão que se faz dentro da branquitude e da negritude são opressões diferentes, mas diferentes numa posicionalidade de uma zona, sabe aquela zona, o ponto cego? Estava no ponto cego desses mecanismos. E aí a Grada, ela vai transpor isso para dizer que não dá para falar da opressão de gênero sem falar da opressão de raça, e que não são coisas que se separam, não são instâncias estanques, né? Agora eu falo de racismo, agora eu falo de opressão de gênero. Então, somos todas mulheres, sofremos todas a mesma opressão. Não, sofremos a opressão de gênero a partir da raça. Então, não sofremos todas a mesma opressão. E é preciso compreender todas essas dimensões da opressão. E aí ela diz: raça e gênero são inseparáveis. Raça não pode ser separada do gênero, nem o gênero pode ser separado da raça. A experiência envolve ambos, porque construções racistas baseiam-se em papéis de gênero e vice-versa. E o gênero tem um impacto na construção da raça e na experiência do racismo. Analiticamente, é difícil determinar em detalhes o impacto específico tanto da raça quanto do gênero, porque ambos estão sempre entrelaçados. Falar em proteção das mulheres, em direito das mulheres, sem falar nos mecanismos de violência e de opressão específicos desse racismo genderizado, não é falar de proteção das mulheres. Porque o patriarcado que se estabelece também é um patriarcado determinado racialmente. O patriarcado, ele não é experienciado, os benefícios e privilégios do patriarcado não são experienciados da mesma forma por homens brancos e homens negros. Existem momentos em que os homens negros estão numa posição de subordinação, inclusive diante de mulheres brancas. Porque a branquitude, enquanto identidade racial dominante, a norma não nomeada, ela precisa ser nomeada porque ela é um espaço de poder, ela é um espaço de privilégio, ela é algo que demarca e que caracteriza a lógica de pensamento da sociedade moderna e todos os seus institutos e coisas que fazem parte de um pensamento de uma estrutura política e democrática. O patriarcado, ele precisa ser demarcado racialmente, o patriarcado é branco. Não que homens negros não participem de mecanismos de opressão, mas de um outro lugar, porque a zona do humano, né, a linha da zona do ser e do não ser, ela corta essas relações. Então, precisa se compreender o conceito de racismo genderizado, ele dá conta, ele mostra, então, que existem, que os papéis de gênero, eles são determinados a partir da raça e que o racismo é uma opressão engendrada a partir dos papéis de gênero. Último slide, prometo. Calma, gente. Aí a gente vai para a discussão. A pensar a partir disso tudo, dessa bomba que eu joguei no colo de vocês, crítica aos mecanismos, eu trouxe alguns pontos finais assim, para a gente pensar de consequências disso para esses direitos das mulheres numa sociedade patriarcal. Para responder a nossa primeira pergunta. É compreender que é preciso questionar
a efetividade, ou não diria efetividade, diria os limites, principalmente limites, e possibilidades dos mecanismos de proteção. É entender se os mecanismos de proteção já existentes, eles se mostram suficientes para dar conta das violências que são experienciadas a partir da zona do não ser. Será que eles são? Será que eles levam em consideração a violência da zona do não ser? E será que, não levando em consideração, eles são viáveis para a proteção de toda a sociedade mesmo? Para a proteção de todas as mulheres mesmo? Cabe questionar isso a partir desse referencial. É entender que a crença na universalidade e neutralidade, que é esse fundamento do sujeito de direito moderno, legitimou o estabelecimento de uma sociedade hierárquica, racialmente e desigual. Essa sociedade na qual o racismo genderizado é um fundamento, ela foi legitimada, ela teve as suas bases fincadas pela própria ideia de universalidade do direito, que retira a responsabilidade de criar mecanismos de proteção para romper com essa realidade. Então, toda essa ordem de direitos, ela se acumplicia, né, uma palavra muito utilizada pela professora Tula, ela se torna cúmplice desses mecanismos de hierarquização crônicos diante de uma sociedade. E ela se estabelece à revelia desses mecanismos. A gente tem, então, direitos humanos que se estabelecem ali, toda uma proteção, um arsenal, à revelia desses mecanismos crônicos de subalternização. A gente tem normas, por exemplo, como a criminalização do racismo, né, que estabelece o racismo como um crime inafiançável, imprescritível, que existe ao mesmo tempo em que há uma sociedade racialmente estratificada e desigual, em que o racismo não é um episódio, que o racismo não é um momento de ofensa ou de discriminação, e que o racismo é a máxima de organização dessa sociedade, é constante, é estrutural. Então, será que esse mecanismo ele se mostra totalmente potente para operar essa proteção da zona do não ser? A gente precisa compreender, então, que a compreensão de violência que embasa mecanismos de proteção, inclusive mecanismos de proteção às mulheres, e violências de diversas formas, seja física, seja simbólica, seja de todas as formas, é uma compreensão de uma violência do modo como ela se dá na zona do ser, que é uma violência que é a exceção e não a regra. E que, por ser a exceção e não a regra, ela é igual doença, né? A gente tem um resfriado, toma um remédio, curou o resfriado. É entender como isso, não como uma doença crônica, permanente, que engloba um tratamento permanente em diversas instâncias, em diversos sentidos. Outro ponto que a gente pode perceber é esse subdimensionamento da violência na zona do não ser, que é inscrita em categorias como inefetividade de direitos e violação de direitos, quando, na verdade, ela não é um ponto fora da curva, ela é a regra. Então, a gente produz respostas que talvez estamos questionando aqui, respostas que se mostram como incapazes de lidar com a violência nessa zona, incapazes de solucionar os problemas específicos da realidade da zona do não ser. São algumas consequências. E aí, o que a gente coloca, então, como resposta? Né? O que a gente responde a isso? Né? A gente responde, então, com propostas de reposicionamento ou, pelo menos, de incidência sobre esses mecanismos já existentes a partir do referencial que considera essas opressões específicas. E aí eu trouxe um trecho de um texto da professora Tula Pires, que é minha orientadora e criadora, enfim, que é o Racializando os Direitos Humanos. Ela faz muito essa proposta de releitura dos direitos humanos a partir de um referencial racialmente centrado nas opressões de raça, de gênero e sexualidade, que inclusive partem do conceito de americanidade, que é colocado aqui pela Lélia Gonzalez, que é mais informações. Estou fazendo aqui várias propagandas, né, dos livros, como uma blogueira mesmo, né? E ela diz assim: busca-se racializar a discussão sobre direitos humanos para politizá-la,
oferecendo uma proposta americana, por isso que eu falei de americanidade, que é essa proposta de Lélia, que permita recentrar a discussão de maneira afrocentrada, radicada na experiência brasileira e comprometida com os atravessamentos entre raça, classe, gênero, sexualidade e capacidade, como estruturais e estruturantes de relações intersubjetivas e institucionais, e não como atributos identitários. Busca-se explorar os limites e possibilidades do discurso dos direitos humanos para dar conta da realidade genocida a que estamos historicamente submetidas. Então, a proposta é buraco é mais embaixo, traz mais para antes o questionamento desses mecanismos de proteção, desses limites e possibilidades, porque para trabalhar com os mecanismos de proteção, e mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo cortem os direitos humanos, não vamos trabalhar com os direitos humanos, eu estou dizendo, para trabalhar com esses mecanismos de proteção, a gente precisa estar ciente e pactuado com as suas limitações, para que essa proteção ela seja plena. E aí, para acabar, eu trago algumas possíveis respostas que ficam, respostas não estão trazidas por mim e não estão desenvolvidas, não são aqui, as respostas são para a gente aplicar e pensar e ver as possíveis implicações dessa realidade na nossa vida e na nossa atuação. Isso dá pano para muitos outros cursos e muitas outras aulas e muitas outras práticas. Mas a gente precisa, então, são algumas sugestões, pensar os usos do direito. O direito ele é um importante mecanismo de proteção e um mecanismo de fixação de direitos que, inclusive, é utilizado por esses grupos subalternizados. Então, mas pensar que uso a gente vai fazer desse direito e fazer um uso do direito que compreenda as suas limitações até mesmo para ampliar essa proteção. Repactuar a construção, aplicação e interpretação jurídica. E aqui há uma necessidade muito grande de que a nossa hermenêutica jurídica, de que a nossa interpretação jurídica, ela leve em consideração esses elementos que estruturam a sociedade para que, de fato, a gente possa ter primeiro, a efetividade dos mecanismos de proteção já existentes e a ampliação desses mecanismos de proteção para uma proteção plena de todos os sujeitos que são subalternizados. Centralizar a experiência dos sujeitos subalternizados. Precisamos ouvir, precisamos centralizar a experiência desses sujeitos que estão nesse lugar de subalternidade extrema, porque é a partir deles, das suas demandas, que vamos desenhar um horizonte de libertação e de emancipação para toda a sociedade. Trazer essas novas narrativas para o direito, trazer a narrativa das mulheres trans negras, trazer a narrativa dos LGBTs negros, trazer essas novas narrativas para o direito, encher o direito dessas perspectivas e ressignificar algumas categorias jurídicas, E repensar o conceito de violência, repensar o conceito de resistência, repensar o próprio conceito de mulher, repensar o próprio conceito de direitos, de proteção, o que seria essa segurança, o que seria essa proteção, partindo da observação, por exemplo, das mulheres trans negras, que são as que mais morrem no Brasil, no contingente de assassinato LGBT. 80% dos assassinatos LGBTs no Brasil são de pessoas negras e a maioria deles de mulheres trans. O que a gente pensa, então, como proteção da mulher, tendo em conta essa realidade, Enfim, gente, eu tentei ficar dentro do tempo, me desculpa, é muito assunto, é uma coisa assim muito ampla, e vamos tentar aqui, abrir essa massa para ver se a gente consegue compreender isso. Muito, muito obrigada. Imagina, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Daniele, juiz auxiliar aqui também em São Paulo, integrante da Comesp. Vou me aqui autoescrever, sou uma mulher branca, de cabelos claros, ondulados, estou com uma blusa cinza, uso um óculos roxo e estou no escritório da minha casa, que tem um sofá e alguns quadros ao fundo. Professora Ana Carolina, só temos a agradecer, assim, a senhora não imagina quanto, porque é uma simpatia dando aula, é tão agradável, foi tão prazeroso. Podíamos, assim, acho que eu não vi a hora passar e acredito que a grande maioria também não. Podíamos ficar aqui horas, porque é muito didático a forma como você expõe, deixa tudo muito claro, conceitos tão duros, de o que é direito, a origem, a epistemologia do direito, os sujeitos, e consegue pôr com tanta clareza, tanta fluidez, e com uma simpatia, um sorriso constante que,
Olha, os seus alunos são privilegiados de ter uma aula constante com você e só temos a agradecer por compartilhar todo o seu conhecimento conosco aqui. Muitos elogios aqui no chat, enquanto você estava preocupada que eram perguntas, eram muitos elogios. Ah, que bom. A Márcia Ferreira falou, bom dia, que professora maravilhosa, muito simpática, parabéns pela bela simplicidade em suas explicações e obrigada. A Marília também perguntou qual é o nome do autor que fala de raça. E perguntar também acesso ao material e as referências para você, se você puder depois também nos disponibilizar. A Carolina, que é defensora pública, perguntou se você também poderia compartilhar o texto da Iris Yang. E a Marilene também falou, tema apaixonante, muito bom. A Camila, que pediu para repetir, Camila Matos, poderia repetir as indicações dos livros do Franz... do Fanon. Isso. Sim. Eu poderia fazer depois, mas uma lista, né? Mas as coisas que eu citei aqui, o artigo da Iris Yang é o ideal da imparcialidade e o público cívico, que é algo que a gente encontra facilmente na internet. Eu fiz referência, né, quando eu falei da questão da raça, eu falei do Achille Mbembe, que é, né, desse livro Crítica da Razão Negra. Ele é o mesmo autor do livro Necropolítica, um filósofo camaronês que atua, né, na Duke University, nos Estados Unidos, também na Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. Ele tem sido bastante debatido hoje, né, essas obras têm sido bastante estudadas. E do Frantz Fanon, são suas duas principais obras, né, afinal de contas ele morreu muito novo, tem Pele Negra, Máscaras Brancas. Esses livros são facilmente hoje encontrados, né, em editoras. Tem Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, em que ele fala aqui da questão do regime colonial, né, de como ele é engendrado. Essas são as principais obras que eu citei. Tem também a Grada Quilomba com Memórias da Plantação, que foi o conceito de racismo genderizado que eu usei, né, Memórias da Plantação. Esse livro também tá bem vendido, ele foi lançado recentemente, essa tradução, tá saindo bastante. E também, aí, para conhecer a obra de Lélia Gonzalez, sempre indico, porque é, assim, sensacional. Tem esse livro que foi lançado pela editora Zahar, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. É só colocar assim, obra de Lélia Gonzalez, tem saído bastante também, estão vendendo bastante. Fazendo fazendo promoção de livros, né? Mas são os principais arcabouços teóricos, né? São os principais marcos teóricos das nossas formulações. Também mencionei o texto da professora Tula Pires, minha orientadora, que é Racializando os Direitos Humanos, que é um artigo que ela escreveu, acho que foi na revista Sur, que que também jogando no Google você acha, porque ele é bem disponível. Aí eu acho que é basicamente isso. E muito obrigada, gente, muito obrigada pelos elogios. A primeira pergunta que temos aqui foi do Francisco de Assis Rufino. Ele pergunta, embora haja direitos humanos, acredita ser pertinentes e com algum avanço na segurança jurídica? Então, super pertinente, não é? Os mecanismos de proteção que já existem, eles devem ser defendidos e abraçados com unhas e dentes, porque a gente vive em contextos em que até mesmo eles estão sendo questionados. Enfim, essa proteção ela se coloca como precária. O que se coloca aqui, como eu falei, é o reconhecimento dos limites desses mecanismos de proteção para que a gente opere uma proteção que não deixe de fora ninguém, que se opere para todos os grupos. Esses mecanismos de proteção que já temos, eles são construídos, pactuados a partir de um modelo específico de sociedade e de sujeito. Por isso, eles não se mostram completos para operar essa proteção, mas eles são utilizáveis
e eles são a base a partir da qual a gente pode operar uma ampliação da interpretação. Por isso que eu falo da importância da interpretação do direito, porque essa interpretação ela vai ampliar o sentido desses direitos e pode, inclusive, aumentar a incidência da sua proteção. Então, vamos usar, sim, esses mecanismos, vamos defender esses mecanismos pactuados com as suas limitações, reconhecendo essas limitações para acrescentar aquilo que possa ser utilizado para ampliar essa proteção. A gente trabalha com o que a gente tem. Não é o ideal, mas a gente trabalha com o que a gente tem e defende com unhas e dentes. Vou para a próxima aqui. É da Nálida Coelho Monte, defensora pública também do núcleo do NUDEM, nossa parceira em muitos projetos. Ela parabenizou pela aula e falou que gostaria de saber se o argumento mais comumente usado contra a DPF 779, que trata da legítima defesa da honra, tem sido a plenitude de defesa e no limite da própria liberdade. Para você, isso pode ser uma interpretação colonial dos direitos humanos, na medida em que poderia implicar na negação da dignidade e humanidade de mulheres? Ou seja, com certeza. Seria como usar direitos humanos como justificativa para violar direitos humanos de grupos que estão fora dessa visão de humano universal? Perfeito, é exatamente isso. É utilizar, porque é para isso que esses mecanismos também foram construídos, né? Que é para enunciar uma proteção que perpetua as bases de uma sociedade, de um status quo que exclui determinados grupos. Então, quando você chama esses mecanismos de proteção para negar a ampliação dessa proteção a sujeitos subalternizados, você está cumprindo o papel da criação desses mecanismos, que é de ser enunciados a partir de um sujeito específico e de operar a exclusão de outros. Então, é exatamente isso que acontece, como, por exemplo, quando se negam a possibilidade de criação de ações afirmativas para determinados grupos com base nos direitos humanos individuais que a Constituição traz. Mas a Constituição ela protege a igualdade formal e tal. É o mesmo mecanismo de utilizar os mecanismos de proteção de direitos, né, de enunciação de direitos contra a própria possibilidade de ampliação desses mecanismos de operação de direito. E é essa lógica engendrada a partir dessa colonialidade que constitui o direito ocidental moderno. Vou aproveitar até que tinha uma questão minha, sua opinião sobre as leis e decorrentes dessas ações afirmativas, né? Já que você falou nelas, Ana Carolina, sim, aproveitando o gancho. Eu estava aqui, inclusive, né, antes de chegar nessa aula, estava comentando com as minhas colegas que eu estava vindo da minha aula na graduação da PUC, que é a aula que eu tenho às sextas-feiras, que é de uma eletiva que se chama Ações Afirmativas, né? E é essa a disciplina que eu assumi a partir de um determinado momento e que já estou com ela desde há uns 3 anos, tratando dessa questão das ações afirmativas e principalmente das relações étnico-raciais e de como isso embasa esses elementos. E aí eu digo que as ações afirmativas são um instrumento necessário de realização de instrumentalização da igualdade material, de realização dessa igualdade, e são utilizadas nessa mesma rubrica de utilizarmos os mecanismos que temos, as ferramentas das quais dispomos, para ampliar a proteção, para ampliar o acesso a bens. É o ideal? Não é o ideal. É o que parte de uma plenitude de dimensões. Por exemplo, eu falo das ações afirmativas no ambiente universitário e aí eu explico para os meus alunos, não é só entrada na universidade, mas precisa também da permanência, e não só de entrada e permanência, mas também de rever o currículo das universidades, que é centrado numa perspectiva eurocêntrica, inclusive o corpo de professores, que eu faço parte de um contingente mínimo de professoras negras dentro dos cursos de direito. Quantas temos? Quantas somos? Pouquíssimas. Então, a ação afirmativa, acesso à educação, ele é muito mais amplo, no sentido de possibilidade de proteção, de produção dos discursos intelectuais, de enunciação das perspectivas teóricas e de se ver como produtor de conhecimento nessa posição de professor. Então, é só um exemplo de como esse mecanismo ele não é
não se mostra completo, né, suficiente, enfim, numa proteção ampla, mas que a sua existência, ela permite, inclusive, que pessoas como eu, que embora não tenha feito uso de políticas de ação afirmativa para entrar na universidade na minha época, mas que pessoas como eu ocupem cada vez mais esses espaços, estejam inclusive em espaços como esse, no qual eu estou hoje, operando esse tipo de decisão. Então, esse tipo de discussão. Então, tudo isso é muito importante, né? Compreendendo os seus limites, pactuados com seus limites e possibilidades. Tem uma outra pergunta aqui da nossa aluna Divanilda Ribeiro. Ela fala, estereótipos de que negras são mais fortes e resistentes levam mulheres a sofrer por falta de analgesia no momento do parto. O que a senhora pensa acerca disso? Como o judiciário muda esta triste estatística? Gratidão pela palavra. Exatamente. São alguns dos desdobramentos que a gente pode perceber desse racismo genderizado, que faz com que se crie estereótipos, se crie arquétipos com relação às mulheres negras que fundamentam as práticas não só no tratamento entre uns e outros, mas no tratamento institucional dessas mulheres. Eu tenho o prazer de participar do corpo de professores do curso de extensão em violência obstétrica da PUC-Rio, né, que é coordenado pela professora Tamiz Dalcenter, e eu dou essa aula de racismo e violência obstétrica, justamente porque a gente observa que as mulheres negras são as que mais sofrem com a violência obstétrica. Então, a violência obstétrica é uma violência racializada. Não é apenas uma violência, ela está dentro dessa rubrica do racismo genderizado. É uma violência de raça, porque ela afeta de uma forma mulheres brancas, estou dizendo que não afeta, ela afeta de uma forma mulheres brancas, mas ela afeta de outra forma mulheres negras, produzindo inclusive essa realidade péssima, triste, que é o fato de que mulheres negras, por esse estereótipo de que é forte e aguenta tudo, recebem menos analgesia, né, nesses procedimentos. Tantos relatos, e não preciso ouvir instituições, não, ouço das minhas próprias, das mulheres da minha família, da minha sogra, das minhas tias, relatos de violência obstétrica, de como as mulheres, o corpo negro é visto nesses espaços e é rechaçado nesses espaços. Tantos relatos de violência no sistema educacional, de como as crianças negras são vistas, são tratadas pelos professores, tudo isso, né, são os desdobramentos dessa realidade. O que o judiciário pode fazer com relação a isso? Levar em conta essa realidade na hora de interpretar as normas, levar em conta na hora de aplicar o direito. É por isso que eu falo, mais uma vez, da interpretação, da hermenêutica jurídica, como é importante na aplicação do direito considerar essa realidade, porque é a interpretação jurídica que tem enfraquecido, inclusive, muitos mecanismos de proteção, como os mecanismos de proteção ao racismo e mecanismos de proteção de gênero. Aproveitando de novo o gancho, já que você falou da violência obstétrica, e com relação à opressão das religiões africanas, você acha que o marcador ali também seria uma questão meramente racial, de gênero, ou seria uma outra forma de opressão? Muita coisa. Esse é, inclusive, um dos aspectos centrais do racismo, porque quando a gente fala do racismo como episteme central da modernidade, ele engendra alguns mecanismos de afirmação da superioridade branca e da inferioridade, falamos aqui, da inferioridade negra. Como ele faz isso? A partir de um processo que a teoria decolonial vai chamar de colonialidade do saber, né, que é esse domínio sobre as formas de saber, de construção de mundo, e a Sueli Carneiro, nosso grande expoente de feminismo negro, na sua tese de doutorado falou do epistemicídio, né? Ela utilizou esse conceito de epistemicídio do Boaventura de Souza Santos para falar sobre esse mecanismo exatamente de morte das nossas formas de produção de pensamento, das nossas cosmovisões. A violência sistemática, isso é um exemplo do mecanismo da zona do não ser, a violência sistemática que é sofrida escancarada, que é sofrida pelas religiões de matriz africana, se mostra nesse processo de apagamento da cosmovisão da espiritualidade africana.
nesse processo de subalternização dessa realidade, mas uma subalternização tão violenta que se traduz numa violência física ostensiva. Não é intolerância religiosa, é racismo religioso e que se coloca para além desse aspecto simplesmente religioso, porque a própria ideia de religião já é uma ideia ocidental. A própria ideia de algo que é separado, minha alma está aqui, meu corpo está aqui, isso já é uma ideia ocidental. A espiritualidade, nas cosmovisões africanas, ela engenda toda a vida, ela está presente em todos os aspectos da vida. Então, isso é uma violência, além de uma violência religiosa, é uma violência racial e é uma violência epistemológica, uma violência contra uma cosmovisão, contra uma visão específica de mundo. Excelente, professora Ana Carolina, nós estamos aqui só agradecendo a aula excelente. A Erivânia fez um comentário aqui que eu achei muito bom. Os mecanismos de proteção, infelizmente, não são suficientes. Podemos até exemplificar, fazendo um paralelo entre as penalidades aplicadas a uma pessoa que comete lesão corporal com a pena de detenção de 3 meses ao ano, do artigo 129 do Código Penal, e a penalidade para subtração de coisa alheia, com reclusão de 1 a 4 anos, do artigo 155 do Código Penal. O próprio Código Penal coloca como insignificante a ofensa à integridade corporal e saúde de outra em equiparação à proteção de bens e patrimônios. O direito penal é um dos principais mecanismos de institucionalização dessa violência sistemática contra a população negra, né? Um desses aspectos. E, realmente, ele elege os elementos que são mais importantes, que são mais caros dentro de uma ordem jurídica, e esse elemento é a propriedade. Então, a gente vê como esses mecanismos, né, eles se colocam, não só no sentido de proteger de forma desigual determinados bens, mas no sentido de determinar também, de categorizar enquanto criminoso, enquanto inimigo, um determinado sujeito, que é muito bem o sujeito negro. E aí eu menciono mais uma obra, que essa não é tanto a minha área de estudo, mas eu vou deixar com quem que é o livro da professora Ana Luísa Flausina, que é O Corpo Negro Caído no Chão, o Estado e o Sistema Genocida, o direito penal e o sistema genocida brasileiro, mas é Corpo Negro Caído no Chão, em que ela faz uma genealogia do direito do sistema penal, do direito penal segundo esse fundamento, o racismo enquanto seu fundamento. E a professora Ana Flausina, ela é simplesmente sensacional, eu sou muito fã. Então, só para alguns exemplos de obras que mostram isso, né, que descortinam essa construção do direito penal no sentido de criminalizar mesmo, né, de subalternizar mesmo, assim, de uma forma bem escancarada. Vou aqui só para 2 comentários e a última questão nossa, daí não sei se as colegas vão falar alguma coisa, mas vamos. A Miriam Maria Antunes, muito obrigada pela partilha, professora doutora Ana Carolina Matoso. Nossa manhã foi enriquecida com sua apresentação. A Carla Cristina, pois sou Carla, da Prefeitura de Mauá e Prefeitura de São Paulo. Aula incrível. Também gostaria de receber os materiais e obrigada pela aula. E vou fazer essa última questão e agradecendo mais uma vez a excelente aula e palestra. O que você acha da equiparação de racismo e homofobia para criminalização? Esse é um elemento que se mostra importante para a gente observar como o nosso direito é construído, né? Eu falei toda aquela questão do sujeito de direitos, de como determinados corpos, determinadas experiências são excluídas dessa proteção jurídica. Eu enxergo isso não como esse mecanismo de uma forma pragmática, de uma forma instrumental. Não para dizer que a opressão, que a heterossexualidade compulsória, que a homofobia, ela se estrutura da mesma maneira que o racismo. Porque nessa ideia que a gente está falando, a gente percebe que essas opressões, elas determinam posicionalidades diferentes, são cortadas a partir de outros fatores como raça. Então, não é dizer que elas se equiparam, mas é também um sistema de opressão que precisa ser, que tem que ser rompido dentro de uma sociedade.
Então, os direitos LGBTs, eles enfrentam uma grande escassez, um grande boicote, principalmente no legislativo, em que você não tem uma luta muito grande dentro do Congresso e uma não enunciação uma recusa em enunciação de direitos da população LGBT. Então, esses mecanismos do direito, da aplicação do direito, né, esses mecanismos do ativismo judicial, eu não estou dizendo que o ativismo judicial é legal em todos os pontos, mas estou dizendo que nesse ponto, principalmente para a garantia dos direitos da população LGBT, tem sido o ativismo judicial que tem garantido mínimos direitos. Então, eu enxergo isso de uma maneira procedimental. Procedimentalmente, a gente precisa realmente criar mecanismos de extensão de proteção já existentes para abranger grupos que precisam também ser protegidos, que precisam ver os seus direitos observados diante de uma sociedade. Não numa perspectiva teórica de que as opressões elas se equiparam, mas numa perspectiva instrumental dessa necessidade de proteção. Excelente. Ana Carolina, muito obrigada pela palestra. Certamente vamos convidá-la para próximos eventos também, porque com certeza agradou demais, foi excelente, muito conhecimento, muita didática, muita fluidez. E vou passar a palavra à doutora Tereza, que dará os recados finais sobre a continuidade do nosso curso. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, conseguem me ouvir bem? Primeiro, agradecer a Ana Carolina por essa aula incrível, são muitas reflexões, muitas tensões provocadas, superou as expectativas em todos os sentidos, foi muito, muito boa mesmo, a gente leva com a gente inúmeras mensagens e necessidades, inclusive com relação à hermenêutica, essa situação da interpretação de direito, que essas impressões todas que o patriarcado constrói nos levam a produzir, imagens absolutamente equivocadas sobre nós mulheres e aquilo que efetivamente somos e precisamos, expressões comuns como as do tipo mau uso da Lei Maria da Penha, mulheres que usam isso para poder obter determinadas vantagens, e aí inúmeras situações que se colocam a partir dessa interpretação, a partir desse imagético aí que é criado, considerando todo esse regramento, toda essa cultura que nos veio e da qual a gente acaba se apropriando sem muito dar conta dela. Meu nome é Tereza, já me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, lisos, puros, na altura dos ombros, estou na minha casa, no escritório, com uma parede cinza, e integro a coordenadoria também, junto com a Dani, com a Renata e com a Rafa, que hoje não está aqui no vídeo, mas está aqui nos bastidores, está assistindo a aula. Vou dar os recadinhos finais, então. Na semana que vem teremos aula novamente nesse nosso curso de avaliação de risco. Como vocês sabem, ele se estende até julho, Semana que vem, estou lendo aqui a programação. No dia 9, nós teremos a professora Fabiana Severi. No dia 13, que é na outra... Só um minutinho, isso mesmo, Não, no dia 13, a professora Fabiana Severi. E no dia 16, a professora Leila Linhares. Nós vamos falar um pouco sobre as normativas e instrumentos nacionais, e a professora Leila, instrumentos e mecanismos internacionais de concretização dos direitos humanos das mulheres. Agradecer a todas e a todos que permaneceram aqui com a gente nessa manhã, agradecer a Escola Paulista da Magistratura por mais uma vez permitir, admitir e enfim, acolher mais esse projeto da coordenadoria, nós tivemos parceria que se estende há alguns anos, agradecer servidoras e servidores também. Uma ótima tarde. Até a semana que vem. Muito obrigada. Boa tarde.